Gostaria de aprender a desenhar? Neste vídeo eu vou estar falando a você sobre uma das mais importantes técnicas de esboço existente. Eu vou estar abordando, pela primeira vez aqui no canal em muito tempo, vou estar abordando o desenho gestual, falando sobre algumas das características do gestual drawing. Então, se você tem interesse em aprender mais sobre desenho, em aprender sobre mais essa importante técnica de esboço, e por fim desenhar uma Mulher Maravilha como essa, ou qualquer outro personagem que se assemelhe a ela, tá bom? Assista o vídeo até o fim, confira a dica de hoje, tá bom? Pessoal, o desenho gestual consiste em uma silhueta simplificada, tá bom? Uma silhueta feita com linhas leves, linhas bem soltas, tá certo? Que buscam captar o movimento do personagem mais que qualquer outra coisa. A intenção do desenho gestual, a intenção dessa técnica é captar movimento, tudo bem? Por isso, tantas linhas, por isso ela consiste em um amontoado de linhas, tá bom? Que são feitas normalmente com um lápis bem leve, tá bom? Nós não costumamos encostar nem o cotovelo nem as mãos sobre o papel para deixar que o lápis corra sobre o papel, mas com a maior liberdade possível, tá? Da maneira mais solta possível, tá bom? Então é isso, essa silhueta simplificada feita com várias linhas, muita leveza, tudo bem? Visando a captação máxima do movimento. Essa silhueta ela é muito útil e é complementada por outras técnicas de desenho. Ela geralmente é complementada pelo uso de sólidos geométricos, resultando em um manequim. Ela também é complementada, no momento de representar um esboço, pelos eixos, tá bom? Os eixos de simetria, as linhas guias, claro, mas também alguns eixos centrais dos sólidos, tá bom? Que resultam no boneco de palito, sobre o qual eu já falei a vocês em outros vídeos. Muito bem, quando concluímos, tá certo? Essa silhueta e acrescentamos os sólidos, os eixos para corrigi-la, nós podemos também começar a acrescentar alguns dos detalhes, mas não raro. Não raro nós vamos estar apagando, tá certo? Passando a borracha sobre as primeiras linhas para dar espaço a outras, tá certo? Nisso consiste o esboço, tudo bem? Nós utilizamos, tá certo? O esboço apenas para demarcar a posição, localizar algumas das partes do desenho e então corrigi-las. Daí a importância de fazer tudo bem levinho, antes de definir o traço apenas ao final do processo de esboço, tá certo? Antes de usar as linhas mais firmes, mais espessas, tenha certeza de localizar bem cada parte do desenho de uma maneira bem proporcionada. Bem proporcionada, tá bom? Muito bem, eu já começo agora a avançar ao ponto de definir alguns músculos. Com muita leveza eu estou acrescentando músculos sobre um gestual que foi muito sutilmente aqui corrigido por formas geométricas simples próprias do manequim. Eu começo a acrescentar músculos também aqui, ó, nesse antebraço, composto da tal silhueta, de uma forma geométrica muito simples, e também do eixo sobre o qual falei. Vocês conseguem ver essas informações se complementando? Quão distante eu estou daqui? Claro que faltam detalhes do rosto, faltam detalhes aqui da roupa da personagem. Tudo isso é pesquisado após realizado um primeiro planejamento da arte, né? Um planejamento da arte e um primeiro esboço. Quando eu chego num determinado ponto de definição na figura, eu muitas vezes interrompo o processo para pesquisar detalhes de roupa quando eu não os conheço. No caso da Mulher Maravilha eu até sei desenhá-la de cabeça, mas há personagens que não. Então chega um momento, pessoal, que eu tenho uma figura relativamente bem definida, definido bastante, ou esboçada o bastante, tá certo? Para que eu busque, tenha certeza de qual é a pose que desejo, né? E a partir disso, qual é a estrutura com a qual eu vou trabalhar, e a partir daí, busque informações que vão me permitir detalhar o corpo da personagem. No caso da Mulher Maravilha, gente, eu me atenho muito à tiara, claro, né? A tiara destaca ela, né? Os braceletes são muito simples, eu sempre desenhei com muita simplicidade. Essa forma aqui é a mais complexa, né?
essa águia aqui no peito dela é mais complexa. Uma diagonal, duas diagonais e a cabeça de águia aqui, ó. Que mais parece uma pirâmide, né? Certo? Uma diagonal longa, né? E outra mais curta aqui no canto. Pronto. Essa linha de baixo segue a de cima. É muito se assemelha a ela. Não é verdade? Ó, triângulo. Aqui eu tenho, ó, uma linha curta abaixo dessa aqui. Mesma coisa do outro lado. É simétrico. Aqui, ó, triângulo com vértice apoiado na base, né? Vértice voltado para baixo. Mais um diagonal aqui e outra aqui. Essa, sem dúvida, é a parte mais difícil de desenhar da Mulher Maravilha, tá? Esse símbolo é essa águia. Aqui, ó, vez ou outra eu desenho um W no cinto dela. Mas o cinto dela não é assim, não. Na verdade, que o cinto dela, ó, tem uma curvinha aqui. E aqui um triângulo, ó. Um vértice. Ó, outra curvinha. E aqui, ó, eu tenho o oposto. Curva, vértice, ó. Curva. É uma estrutura assim. Claro que a calcinha dela tem as estrelinhas, né? E o cabelo dela é longo e negro. Mas o que vai realmente diferenciar o rosto, destacar o rosto, salientar o rosto dela, diferenciar, distingui-lo do rosto de outras personagens, é a tiara, também acompanhada de uma estrelinha. Tudo bem? Já dá para enxergar a Mulher Maravilha? Então, pessoal, começamos pelo desenho gestual, cujas características eu já salientei aqui para vocês. Ah, desculpa, peraí, falta o bracelete, né? Então, ó, qual é o processo? Gestual, cujas características eu salientei aqui para vocês, complementado por manequim, complementado por desenho de eixos, tudo bem? Só então seguido do detalhamento do personagem, do acréscimo de informações que são próprias do personagem, tá certo? Se você gostou do trabalho desenvolvido até aqui, eu sugiro que você, ó, fortemente assista o vídeo que vai ser recomendado ao final deste. Ele está aqui, desse lado, ele está desse lado, não sei, assista esse vídeo. Eu tenho certeza que após assisti-lo, você vai querer inscrever-se aqui no canal, porque aqui a informação é de qualidade. Você não quer perder outros vídeos como esse. Você quer aprender a desenhar, certo? Então assista os vídeos, faça o possível para se nutrir com essas informações, tá bom? Para não perder outros vídeos como esse, se inscreva, compartilhe o vídeo com um amigo seu que tem interesse em aprender a desenhar. Se você quer aprender a desenhar, seu lugar é aqui. Lembre-se de curtir só para ajudar mesmo, só para fortalecer o canal. Se tiver alguma dúvida, comente, tá bom? Comente. Ih, faltam as estrelinhas, eu quase esqueci. Vocês conseguem enxergar isso aqui? Tá começando a ficar parecido? Muito bem, pessoal. Obrigado por me assistir até aqui. Aguardo vocês em um de meus próximos vídeos. Até lá.